dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Comigo tudo bem. Tim Valtenberg de novo no pedaço. Então vamos nessa? Muito bem, senhores. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão que fala da época da chamada União Ibérica. Na época da União Ibérica. Isso, vamos nessa. Vamos ler aqui o enunciado. Depois a gente faz uma revisãozinha aqui rapidinho. Então o que diz? A morte de Dom Henrique, no início de 1580, provocou uma crise de sucessão no trono português, abrindo caminho para a sua conquista pelo soberano espanhol Filipe II. A união entre os dois reinos ibéricos durou 60 anos, e para o Brasil, esse período foi marcado pelo quê? Então, Valtenberg, e aí? Vamos nessa? Vamos lembrar? Bom, pessoal, então, na verdade, o primeiro rei de Portugal morreu em 1578. O rei Dom Sebastião, e isso, esse rei morreu combatendo os árabes na África, combatendo os mouros. O corpo desse rei nunca foi encontrado, viu, gente? Ele morreu na guerra, na batalha contra os árabes. O corpo dele nunca foi encontrado, o que criou-se até um mito do sebastianismo, de que um dia este rei reapareceria vivinho da Silva, montado lá no seu belo cavalo branco. Valtenberg, e aí? Era um rei solteiro, não tinha irmãos, os pais já tinham morrido, era muito religioso, por isso que ele foi combater muçulmanos, certo? E aí, com a morte dele, o parente mais vivo em Portugal era um tio-avô. Então, de 1578 a 1580, quem governou Portugal foi o cardeal Dom Henrique. O tio-avô do rei? Isso, o tio-avô do rei. O cardeal Dom Henrique era um padre, isso, um cardeal, né, gente? Um membro da Igreja Católica. Então, chamava-se cardeal Dom Henrique. Tio-avô do rei? Tio-avô do rei. Só que era um cara velho, por isso que só governou 2 anos. Então, em 1580 ele morreu. Pronto, 1580 o velho morreu, o velho padre morreu. Dom Sebastião já tinha morrido na África, certo? E aí o rei padre do cardeal Dom Henrique também morre. Consequentemente, o que aconteceu? Então, o trono português ficou vago, né? O trono português ficou vago. Então, quando isso aconteceu, qual era a pergunta? Quem será o novo rei de Portugal? Então, esse cidadão aqui, chamado Filipe II da Espanha, gritou de lá, é meu. Eu sou parente deles. Dele de quem? Eu sou parente de Dom Sebastião e eu sou parente do cardeal Dom Henrique. Então, o trono é meu. E ele invadiu Portugal e tomou o trono de Portugal. Então, começava ali a tal da União Ibérica. Começava, então, ali a tal da União Ibérica, que duraria o quê? Eu vou também que duraria, então, 60 anos. Exatamente, de 1580 a 1640. 1580 a 1640. Então, começava ali a União Ibérica. Tá. Só que a questão, ela quer saber, e para o Brasil? Quais são os reflexos disso? Quais são as consequências disso? Bom, pessoal, nós destacamos 2 consequências. A primeira delas são as chamadas invasões holandesas. Mas não, voltem aí. As invasões holandesas por quê? Os holandeses foram proibidos de vir ao Brasil comprar açúcar pelo governo da Espanha, que era inimigo deles, e aí os holandeses vão invadir o Brasil. Essa é a primeira consequência para o Brasil. E a segunda consequência para o Brasil, sabe o que será, gente? Será a nossa expansão territorial. É como se o Brasil fosse viver, nesta época, uma marcha para o oeste. Valtenberg explica isso melhor. Que expansão territorial é essa, rapaz? Que eu não entendi. Gente, vamos lembrar de uma coisa? Qual é a coisa? O que é que nós sabemos sobre o mapa da América? Valtenberg, nós sabemos que esse mapa da América ele foi dividido entre portugueses e espanhóis desde a época que a América foi descoberta. Lembram? E aqui existia uma linha imaginária dividindo as terras de Portugal das terras espanholas. Lembram disso? Como é o nome do tratado, Valtenberg? Tratado de quê, gente? Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Estão lembrados? Bom, se o Tratado de Tordesilhas dividia as terras entre Portugal e Espanha, e neste momento os reinos de Portugal e Espanha estão nas mãos de um mesmo rei, então é a tal da União Ibérica, então significa o quê, gente? Que esse tratado ele perdeu a sua validade. Então ele deixou de existir? Oficialmente não. Ele não deixa de existir, oficialmente não.
mas ele perdeu a sua validade. Já que o rei de Portugal é o mesmo rei da Espanha, o rei da Espanha é o mesmo rei de Portugal. E aí, o que aconteceu aqui no Brasil? Nós, brasileiros, principalmente os paulistas, porque, voltem os paulistas, porque naquela época os paulistas viviam o declínio da cana-de-açúcar, o açúcar vicentino, né? São Vicente, lembra? O açúcar vicentino estava em decadência, e aí os paulistas começaram a organizar o quê? Bandeiras. Voltem bem, os bandeirantes, então, vão surgir em São Paulo nesta época. E aí, o que é que esses caras vão fazer? Voltem bem, os bandeirantes, eles vão partir de São Paulo e vão se embrenhando pelos interiores do Brasil e vão ocupando outras terras que não eram nossas. Exatamente. Caramba, e aí essas terras que não eram nossas vão passar a ser? Exato. É a expansão territorial. Exatamente. É a expansão territorial. Caramba, é por isso que muito mais tarde, já em 1750, será assinado um outro tratado para substituir o de Tordesilhas, que vem a se chamar o quê? O Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, isso, ano de quê? 1750. E naquele Tratado de Madrid, gente, o que foi que aconteceu com o mapa do Brasil? O mapa do Brasil, simplesmente, ele cresceu e incorporou terras que não eram nossas. Eita, Waltenberg! Então é disso que fala a questão? É exatamente disso. Vamos agora responder a questão? Vamos nessa. Então aqui, ó. A união entre os dois reinos ibéricos, Portugal e Espanha, durou 60 anos, e para o Brasil, esse período foi marcado pela letra A, conquista do norte da colônia em busca do domínio do estuário do Rio do Prata. Norte da colônia? Você vê aqui. Rio do Prata fica onde? O Rio do Prata fica aqui, gente, olha. Aqui, olha. Então não é norte da colônia, está errado isso aí. Letra B, Waltenberg. Então, norte da colônia está errado. Letra B. Adoção da escravização indígena e início da exploração do ouro em Minas Gerais. Também não, gente. O ouro em Minas Gerais, ele só começa a ser produzido a partir do ano de 1693. Claro que os bandeirantes vão encontrar o ouro, mas já não era o período da União Ibérica. Estão vendo a data ali, ó? 1693, exatamente. Waltenberg, então, início da exploração do ouro está errado, está errado. Letra C. Expansão da economia mineradora também está errado. Por quê? Porque o ouro não tinha começado a ser produzido. Expulsão de jesuítas também está errado. Quem vai expulsar os jesuítas é o Marquês de Pombal mais tarde. Então, não há nem expansão da economia mineradora nessa época, nem ainda a expulsão dos jesuítas. Letra D, Waltenberg. Abertura dos portos das nações amigas. Gente, essa abertura dos portos aqui só com D. João, em 1808. Já sei, Waltenberg, vai sobrar a letra E, né? Exato. Expansão da ocupação interna do território e incremento das entradas e bandeiras, porque porque os bandeirantes, eles organizavam expedições particulares, certo? Os bandeirantes organizavam expedições o que particulares. E as entradas já eram expedições pelo interior do país, né, do Brasil. As entradas eram expedições do governo, governamentais, tá, do governo. Então, essa é a resposta. Essa é a resposta, senhores. Caramba, Waltenberg, a questão é pequenininha, mas exige um monte de conhecimento. Beleza? E aí, gostou? Eu sei que sim. Tchau, senhores. Até a próxima. Fiquem com Deus.